A Petrobras, que foi uma luta tão grande para o nosso petróleo, o petróleo é nosso, hoje ela é leiloada. Os Correios hoje sofrem com o fantasma da privatização também. Os nossos aeroportos, se fosse a privatização apenas do shopping do aeroporto, não tinha problema nenhum. O problema é a privatização do espaço aéreo, a privatização do controle que nós temos sobre quem entra, o que entra e o que entra e o que sai do Brasil. Fazem a mesma discussão com os nossos portos. Ou seja, abrimos mão de nossas fronteiras, abrimos mão de nossas riquezas. Já entregamos o nosso subsolo quando vendemos a Vale lá atrás por um preço ínfimo. Perdemos o conceito de nação. Isso vai custar aos meus filhos e aos meus netos, talvez, um país fraco. Então, estar aqui junto com vocês, defendendo o Brasil nação, esse conceito de país, é importantíssimo. É uma pena que os outros deputados não vejam essa importância e não estejam aqui. Podem contar conosco nessa luta. Parabéns a Deus por essa iniciativa. Esta é uma audiência convocada, né, por um mandato, mas que ela é encampada por todos os deputados da oposição e por outros deputados que não estão aqui também. Então, acho que a gente vai tocando esse barco aí até juntar todo mundo. Passar para o senador Requião e depois, na sequência, passar para o nosso outro candidato. Para vocês entenderem o que é e como se liquida uma empresa pública e por quê. A nossa Sanepar era considerada a melhor empresa de águas e saneamento do país. Ela dava consultoria para o Banco Mundial. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o sistema de tratamento de água e esgoto de Montevidéu, no Uruguai, tinha sido executado com consultoria direta da nossa empresa de águas. 100% do capital da Sanepar era público, o que significava que não havia dividendos para empresas privadas nesse processo. No governo do Lerner entrou o famoso consórcio dominó. Eles venderam ações do Estado. Vocês entendem? Não foi ingresso de dinheiro na empresa pública, o que poderia ocorrer em determinado momento numa crise por falta de capital. Não entrou um tostão dentro da Sanepar. O governo vendeu ações da Sanepar. Quando eu assumi o governo depois do Lerner, eu entrei numa guerra com o consórcio dominó, porque eles haviam aumentado a distribuição dos lucros. As empresas públicas, por lei, devem distribuir 25% no mínimo dos seus lucros. Eles tinham dobrado isso. Eu reduzi para 25%. E determinei ao Estado do Paraná que não retirasse a sua parte mais. Ou seja, o Estado reinvestia os lucros da empresa na própria empresa. E isso viabilizou investimentos muito grandes no litoral, uma remodelação do sistema de Cascavel, o restabelecimento do sistema de produção de água em Foz do Iguaçu, sem que esse precisasse carregar em cima da tarifa. Como é que surgiram essas empresas públicas como a Sanepar? Pasmem, senhores, foi uma criação dos militares. Isso decorreu de um raciocínio de viabilizar o que eles chamavam de subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Uma empresa como a Sanepar, mesmo cobrando um pouco mais do que o custo da manutenção e do financiamento dos seus investimentos, tem um lucro razoabilíssimo em cidades grandes, em grandes centros habitacionais, porque passa a ter uma escala, é um número de pessoas muito grande contribuindo. Então, com este lucro, a empresa viabilizava os seus investimentos, dispensava uma boa parte dos empréstimos, por exemplo, para investimentos, mas podia investir em cidades pequenas, porque era uma empresa estadual. Os militares criaram as empresas estaduais de saneamento básico para poder atender municípios onde a escala era tão pequena que não havia condição do investimento que se sustentasse.
Então, o subsídio cruzado viabilizou que a Sanepar crescesse em empresas do Brasil inteiro com grande eficiência. Quando eles vendem uma ação, não entra um tostão na empresa. Estou insistindo nisso. E os empresários privados passam, em acordos de gerência, a administrar a diretoria financeira e aumentar os lucros para aumentar os dividendos. No nosso caso da Sanepar, o que está acontecendo desde então é exatamente isso. O Estado retira o seu lucro, ao invés de reinvestir. Então, quando a empresa precisa investir, ela recorre a um empréstimo com juros altíssimos, o que poderia ser razoavelmente diminuído se o Estado reinvestisse exatamente aquilo que ele aufere da empresa. E os sócios privados ficam pressionando para aumentar a tarifa. Então não tem sentido algum. Essas coisas são de uma simplicidade absoluta. Um deputado federal do PT, o Teixeira, publicou um Twitter outro dia o seguinte raciocínio sobre a Previdência. A Previdência no atual sistema está quebrada, ela está inviabilizada, ela ficou velha. O atual sistema é um sistema que funciona com uma contribuição tripartite. Contribui o trabalhador, contribui o empregador, contribui o Estado. Eles querem reduzir isto a um sistema em que só o trabalhador contribui. Então, a lógica é absoluta. Se com o tripartite estaria em dificuldade, como é que ficará com a contribuição única do trabalhador? A intenção desse projeto, por exemplo, da Previdência Pública, é única e simplesmente viabilizar a capitalização. Se eles não conseguirem a capitalização, nada mais interessa para eles. Tem uma série de bodes na sala que eles retiram com facilidade, mas parece, Tadeu, que pelo menos isso eles já perderam no Congresso Nacional. Minha gente, cumprimentar o Tadeu, os companheiros da mesa. Enfrentar hoje a questão da privatização das empresas públicas é, sem dúvida nenhuma, defender o interesse do país. Vocês comparem as tarifas do nosso período no governo, que foram as mais baratas do Brasil, com o absurdo das tarifas atuais que atendem o interesse dos tais sócios privados. Da mesma forma que os sócios privados não puseram um tostão dentro da empresa, a mesma coisa acontece no Paraná com a Copel. Agora, o caso do petróleo já é um caso mais sério ainda, porque a guerra do petróleo é uma guerra mundial e o interesse todo é de gerir este sistema. Esta semana o Rômulo Maia, aquele blog do Expresso, tem levantado uma tese de que a guerra do petróleo no Brasil, por exemplo, e na América Latina, é muito mais para impedir o acesso da China a esse recurso do que para qualquer outra coisa. Então, se eles controlam a produção agrícola e o petróleo, acabou com o projeto do crescimento da China que a gente vê a cada momento. E no horizonte de 10 anos, se a China não for parada, ela será necessariamente, economicamente, muito superior aos Estados Unidos de hoje. Então nós estamos também dentro de uma guerra geopolítica de interesses que atinge os interesses do país. Eu acredito que a bandeira desse processo todo tem que ser o referendo revogatório no momento que esse governo for substituído por outro. Porque eles estão avançando de uma forma pesada. E nós temos que, pelo menos, como bandeira de luta, dizer que numa mudança nós convocaremos o povo para ser esclarecido e para um referendo que anule tudo isso. Porque, na verdade, esse pessoal que está comprando Petrobras, Sanepar, está comprando mercadoria roubada. Porque esses governos não têm legitimidade para vender o que é do conjunto da população.